Boa noite. É um prazer estar novamente aqui, é um prazer estar na Fritz Müller. É muito bom poder conversar com vocês. A convite da FDC e da Fritz Müller foi conversar um pouco com vocês. A gente tem esse primeiro contato, espero que seja o primeiro contato de vários, falar um pouco sobre essa situação contemporânea de crise. Vivemos uma profunda crise, e não estou nem falando em Brasil, né? Falando de uma profunda crise das relações internacionais, uma crise geopolítica importante, e a gente, para começar a situar, inclusive nós mesmos, vamos falar um pouco dessa crise que o mundo passa hoje e tentar entender um pouco dessas questões colocadas, né? Se sintam, por favor, à vontade para perguntar, levantar, colocar questões. Eu acho que isso torna as coisas um pouco mais natural. Não fiquem envergonhados, né? Nós temos hoje o duvidoso mérito de estar por uma das mais profundas crises da história contemporânea, né? Até muito pouco tempo, vocês não lembram, porque são jovens, eu possivelmente sou o mais velho, eu e ele, somos os mais velhos, o nosso querido conselheiro, somos os mais velhos aqui na sala. O resto são todos muito jovens, o que não é um defeito, é um mérito, né? E vocês não lembram, mas até um tempo atrás a história era muito congelada, né? Depois do final da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945 até 1991, esse mundo que era chamado o mundo da Guerra Fria, era quase que um mundo congelado, né? Numa bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. O movimento, as transformações estavam quase que fechadas entre a tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Alguma coisa se mexer ali era muito difícil. E era muito difícil, né? Espero não cair, né? Aqui, eu já caí lá na Fundação Getúlio Vargas. Quem vê acha muito interessante, mas para quem está é um mico danado, né? Principalmente porque havia uma situação com uma boa sigla chamada Condição MED, né? Que se traduz por mútua destruição assegurada, né? Dois países com imenso arsenal nuclear e a capacidade de destruir o outro, né? Com forma total. Então, qualquer movimento, qualquer atuação que pudesse ser feita levaria a uma destruição assegurada do outro e de si mesmo, né? Então, é isso que eu chamo de uma situação congelada que existia, né? Isso durou toda a Guerra Fria, né? O colapso da União Soviética em 1991, né? A destruição daquele imenso império e dos seus países satélites ali, né, em 1991, ela altera isso. Não quer dizer que a União Soviética, né, que deixa essa herança para a Rússia, para a Federação Russa, que é muito menor do que a União Soviética, mas a Rússia continua sendo uma potência nuclear importante e relevante no cenário mundial, não tenha continuado com esse poder. Mas o nível de rivalidades e de capacidade de levar a uma destruição mútua assegurada diminuiu enormemente, né? Isso saiu, né, do cenário da possibilidade atual de acontecer, pelo menos da forma que era na Guerra Fria. Nesse sentido, descongelou-se esse cenário, né? Se isso fez com que a possibilidade do holocausto nuclear geral diminuísse, deixasse de ser imediato, por outro lado, ele permite que as crises, que as guerras localizadas, que os conflitos cresçam muito mais, né? Quer dizer, nós afastamos, de um lado, né, um fantasma muito grande, mas trouxemos, por outro lado, vários outros fantasmas
para o cenário político, geopolítico, econômico, etc. Né? Só para a gente ter um exemplo, na Guerra Fria a gente tinha a possibilidade evidente de um grande hecatombe nuclear, mas com certeza não tinha a possibilidade do 11 de setembro. O 11 de setembro não era plausível. Tá? Um efeito como o 11 de setembro não poderia acontecer. Tá? Nós, agora, temos a possibilidade de acontecer o 11 de setembro e vários outros 11 de setembro. Tá? Então, é essa insegurança que se instalou no cenário pós-Guerra Fria nesse sentido. Então, é esse descongelamento que cria essa situação geral de insegurança que passa a se viver após a Guerra Fria. Não que a Guerra Fria fosse uma coisa maravilhosa, é que a gente esteja sentindo saudade da Guerra Fria. O ideal era que a Guerra Fria tivesse acabado e não tivesse chegado essas novas ameaças, essas novas fantasmagorias, mas nem tudo é perfeito. Tá? Acabou uma ameaça e surgiram aquilo que nós chamamos, na atual literatura, as novas ameaças, as diferentes ameaças que vão aparecer aí. É isso, fundamentalmente, que marca esse novo cenário. Se eu acertasse de primeira, ia ser um milagre. Essa ordem mundial que aparece é aquilo, e vocês já ouviram essa expressão 500 vezes, né? A ordem mundial, né? É que aparece como muito insegura, muito caracterizada por mudanças muito rápidas, né? A ponto de se forjar hoje, né, uma expressão bastante comum, né, e que marca profundamente aquilo que a gente quer caracterizar com essa insegurança. A gente fala de uma condição mundial líquida. Né? As coisas são líquidas, elas não podem ser amarradas, elas não podem ser contidas. Né? Tudo toma uma forma nova a cada momento. Né? As condições mundiais, políticas, econômicas, sociais, são líquidas. Né? Não podem ser contidas com facilidade. Né? Nós vemos um mundo onde essa ordem mundial, né, não apresenta condições de um efetivo controle. Só entendendo aqui, o que a gente está chamando de ordem mundial? Estamos chamando de ordem mundial um sistema de poder planetário composto pelo conjunto de países, os estados, né, que estão existindo nesse momento. Só que isso não é exatamente toda a verdade. Por quê? Porque nem todos esses quase 200 estados que existem exercem, né, o mesmo poder e têm a mesma importância no sistema mundial de estados. Gostaríamos que fosse assim. Talvez do ponto de vista mais democrático, mais digno, do ponto de vista dos direitos, fosse importante que fosse assim. Mas, na prática, não é. A gente sabe que, efetivamente, alguns estados têm mais poder do que outros e que a vontade de alguns estados acaba se impondo a outros estados. E que, se tecnicamente, por exemplo, na ONU, todos os estados são iguais, na verdade, a vontade de um grupo de estados, principalmente aqueles que estão no Conselho de Segurança da ONU, acabam se impondo aos demais. Ou seja, a ordem mundial, embora formada pelo conjunto de estados, né, ela possui uma espécie de um diretório formal ou informal, porque não é só o Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, Israel ou Alemanha ou o Japão não estão no Conselho de Segurança da ONU, ou a Índia não estão no Conselho de Segurança da ONU, mas têm um poder extremamente grande e atuam nesse sistema. Né? Exercem, né, um poder extremamente importante e moldam o sistema de poder mundial. Na verdade, os estados não são iguais,
e exercem poderes, né, diferenciados na ordem mundial. E essa ordem mundial é moldada exatamente por esse diretório principal de potências. Né? Não existe, infelizmente, né, ao contrário da sociedade, né, no interior dos estados, a sociedade dos estados não possui um poder capaz de igualar todos, né, perante uma autoridade que normatize a violência, que estabeleça que todos têm direitos iguais e serão defendidos nos seus direitos. Né? Na sociedade dos estados, ao contrário da sociedade dos homens, não existe essa normatização. E temos exemplos e mais exemplos, inclusive exemplos contemporaneíssimos, né, de que um Estado pode agredir o outro e se safar muito bem disso. Não deveria ser assim, mas pode ser assim. E essa agressão não precisa ser uma agressão militar, pode ser uma agressão econômica, pode ser um bloqueio econômico, pode ser uma política de tarifas econômicas, pode ser qualquer coisa desse tipo. E não há como você fazer com que isso não seja dessa forma. Embora exista, desde a ONU até a Organização Mundial do Comércio. Mas, se um país resolver que não vai atender às regras dessas organizações, quem vai obrigar? A noção básica de que entre os estados deveria valer a mesma regra que vale no interior das sociedades, no interior do mesmo estado, né, a mínima, né, organização que existe entre os homens não é acordada. Né? A ideia de uma compliance funcionando entre os estados, embora seja muito bela e seja um objetivo, todo mundo fala nisso e todo mundo busca isso, na hora que fere o interesse de um Estado, esse Estado, se ele tiver poder, ele ignora essa regra. Se fosse um indivíduo no interior do Estado, ele não ia poder fazer isso. Quer dizer, olha, eu estourei meu cheque especial, mas eu quero que o banco se lixe e eu não vou pagar nada. Não funciona. Né? Não funciona. Né? Agora, se for um Estado e esse Estado for poderoso, ele diz, bom, eu simplesmente vou desvalorizar minha moeda e não vou pagar. E ele pode fazer isso. Se ele for um pequeno Estado, se for Tuvalu ou se for Ilhas Seychelles, possivelmente não vai funcionar. Mas se for um grande Estado, vai funcionar. Né? A China simplesmente, a China popular, ela estabelece o valor da moeda dela. A moeda dela é absolutamente artificial. E quem vai discutir com a China o valor da moeda dela? O Trump? Porque ele pode. Mas outros não vão. E outros vão receber a moeda chinesa no valor que a China decidir que é a moeda chinesa. Só o Trump é que teve coragem até agora de dizer, não, vocês manipulam a moeda. Quer dizer, essa é a questão central. Quer dizer, na sociedade dos estados, não vale regras que são comuns na sociedade dos homens. Embora nós tenhamos, até o momento, criado uma série de entidades, G7, G8, G20, né, Organização Mundial do Comércio, FMI, uma série de organizações tendendo a organizar isso. Mas na hora que realmente isso, né, representa um pisão no pé, cada um tenta resolver do seu lado. Mesmo que isso represente, né, furar as regras que até ontem funcionavam. Ora, nós estamos vivendo, desde 2008, uma profunda crise econômica.
uma profunda crise econômica. Essa crise econômica é a maior crise econômica desde 2009, desde 1929. Tá? 1929 foi chamada a Grande Depressão. E ela se estendeu pelos anos 30, e nós não temos clareza, hoje isso é muito discutido na literatura, se ela de fato acabou, porque o começo da Segunda Guerra Mundial ela se confunde com o final da crise. E o rearmamento para a Segunda Guerra Mundial já é parte do final da crise. E, muito possivelmente, a Segunda Guerra Mundial já se vê organizando-se na Grande Depressão. Essa crise agora já aparece na literatura, já está descrita na literatura como a Grande Recessão. A Grande Depressão, 1929, 2008, a Grande Recessão. A característica dela é exatamente isso, não ser esse buraco profundo que foi 1929, mas ser uma planície profunda, né? Uma recessão. E aqui temos uma discussão fundamental que aparece já na literatura que começou a circular. Né? Essa literatura ela coloca duas questões básicas para a gente. Primeiro, uma dúvida que divide economistas, cientistas políticos, historiadores, nitidamente em dois campos. Primeiro, a crise acabou ou a crise continua? Isso é gozado, quer dizer, a gente está vivendo o processo e a gente não tem clareza dele. Está no meio dele e não tem clareza dele. Para muitos, né, nós, na verdade, estaríamos vivendo pelo menos 3 crises. Uma crise, né, imobiliária, uma crise ligada ao subprime americano, como ele surgiu em 2008, depois uma crise da dívida soberana europeia e depois uma crise dos países emergentes que surgiu em seguida. Então, seriam 3 crises sucessivas que marcariam a Grande Recessão. Para outros, é a mesma crise. Continuamos na mesma crise. Aí, se a gente pegar, né, o manualzinho clássico lá, o livro compêndio clássico, e se perguntar, tem uma regra mínima que diz o seguinte: um país, uma sociedade sai de uma crise quando o produto, a riqueza produzida por essa sociedade volta, em termos relativos, não estou falando em volume, em termos relativos, né, de forma sustentável, digamos que forma sustentável seja pelo menos 3 trimestres seguidos, né, ao nível anterior à crise. Então, por exemplo, os Estados Unidos cresciam a 3,5%, 4% em 2008. Então, quando os Estados Unidos crescerem, né, a 3,5%, 4%, né, 3 trimestres sucessivos, ele saiu da crise. Quanto a União Europeia crescer, a União Europeia crescia 3%. Quando ela crescer a 3%, 3 trimestres seguidos, saiu da crise. Ora, de 2008 para cá, isto não aconteceu. Ninguém voltou aos ritmos, né, de 2008. Ninguém alcançou, nem nós, nem o Brasil. Nem o Brasil, nem a Europa, nem o Japão, nem a Rússia, a China muito menos, né, nem os Estados Unidos. Do ponto de vista técnico, a crise não acabou. Continuamos na crise, por isso a ideia de uma grande recessão. Se nós fôssemos fazer
uma formulação clássica, numa crise comum, nós teríamos A e A como ciclo e um B, né, como ponto de depressão. Uma crise rápida com um vértice pequeno. Numa crise longa, nós teríamos de A para A um B longo. Na verdade, a gente não está vendo nenhuma dessas formas clássicas de formulação. Alguns pretenderam ver a possibilidade dessa crise de 3 em 1, uma formulação em W. Nós teríamos A e A e A com quedas em B e B. Ora, mas para isso a gente teria que ter recuperado aqui para cair de novo. Mas não recuperamos, não voltamos à situação anterior à de 2008. Esse 2008 não se deu de novo. Então, essa formulação me parece muito complicada. Na verdade, a formulação que parece mais adequada é a formulação em L da grande recessão. Um longo platô que assinala para uma recuperação, mas uma recuperação lenta, que pode conter, obviamente, movimentos nervosos dentro dele, pontos que apontam recuperação, mas quando diluídos na longa duração, ainda são recessivos, ainda apresentam elementos recessivos. Principalmente porque se a gente alinhavar as 10 maiores economias, né, essas 10 maiores economias continuam recessivas, nesse sentido. Quando a crise se abate, você vai ter uma situação dramática a partir daí. Por quê? Porque no momento em que essa situação se torna clara, os países atingidos pela crise vão se dividir em 2 grupos. E aí a questão da China se coloca novamente com muita importância. Vocês vão ter, perante a crise de 2008 e até hoje, né, uma questão que divide os países nesses 2 grupos. Quem são os ganhadores e quem são os perdedores da globalização? Esses quase 30 anos de intensa globalização, a partir da crise de 2008, claramente forma um grupo de países ganhadores e um grupo de países perdedores da globalização. Tem um grupo de países onde a população teve uma melhoria social, econômica, expressa de forma salarial, de forma social, extremamente grande. Mas teve um grupo de países que teve suas indústrias exportadas ou paralisadas, aquele fenômeno que a gente chama hoje de delocalização industrial, e que viu áreas inteiras do seu parque industrial paralisado. Esses são os países perdedores. Aí é que se desenvolve grupos sociais, principalmente de operários especializados, classe média baixa, pequenos funcionários, pequenos comerciantes, extremamente radicalizados e mesmo enfurecidos com o processo de globalização. Esses são os perdedores da globalização. Se nós olharmos, por exemplo, para as regiões industriais da Bélgica, da França, da Inglaterra, ou de Detroit, Chicago, a Pittsburgh, o grande Rust Belt americano, nós vamos ver, né, uma perda fundamental da industrialização desses países, que eram antes o centro industrial da economia fordista do Ocidente. Em compensação, China
avançou enormemente, Vietnã avançou enormemente, Coreia avançou enormemente, México avançou enormemente, Brasil avançou enormemente, África do Sul avançou enormemente. Esses são os ganhadores da globalização. Isso explica muito claramente como surgem esses grupos radicais, anti-imigração, contrários à globalização, né? Os grupos que vão apoiar o Brexit, os grupos que vão apoiar Trump, os grupos que vão apoiar, por exemplo, a separação da Catalunha da Espanha. A Espanha colocou em prática um poderoso processo de austeridade econômica. A Catalunha é a região mais rica da Espanha, que mais paga imposto e que menos recebeu volta do Estado espanhol. Quem mais pagava, menos recebeu retorno. Então, por que permanecer na Espanha? E aí que essa radicalização avança. Os perdedores da globalização é que se revoltam contra esse processo mesmo de globalização. Aqui nós temos um fenômeno novo e extremamente importante. Uma ideia fundamental que estava na nossa cabeça durante 30 anos, o caráter inexorável da globalização é colocado sobre a mesa. Surgem forças na Itália, na Polônia, na Hungria, na Inglaterra e nos Estados Unidos, contrários à globalização. Grupos muito poderosos, populares, que querem contrarrestar o processo de globalização. Ali é onde o processo de globalização surgiu. E, por outro lado, em países que não são a origem da globalização, como, por exemplo, a China, um grande apoio ao processo de globalização, de manter e aprofundar a globalização, invertendo os sinais. Esse é um elemento fundamental da paisagem contemporânea, uma inversão de ordem extremamente interessante. Protestos? Não protestos? A administração Obama, pelo máximo de simpatia, ela não conseguiu retomar os empregos, e nisso a crítica a ele era claro. Grande parte dos empregos criados por Obama eram part-time, eram empregos de cupom, eram empregos subsidiados pelo Estado. Ele não consegue essa retomada. Ele acabou levando a um endividamento do Estado enorme a partir da tentativa de manter todo um programa do Estado extremamente caro, inclusive o Obamacare, e aumentou as parcerias internacionais, a área do Transpacífico, acordo comercial dos Estados Unidos com a União Europeia, reforçamento do NAFTA, onde grande parte dessa população desempregada ou empregada de forma parcial ou contra os seus interesses, ou empregada num emprego que não era aquele que ela queria, via exatamente as ferramentas que comiam o seu emprego. Por que fazer área de livre comércio com os japoneses, com os chineses, com Taiwan ou com os europeus, se isso acabava com um emprego americano? Essa era a crítica muito clara a esse processo da administração Obama. O fenômeno Trump, ele surge exatamente nessa radicalidade desses grupos sociais que se sentem abandonados pelo processo de globalização. Esse trabalhador, na expressão popular americana, esse redneck, que vai buscar uma resposta fora da globalização, contrário à globalização. E essa resposta
é colocar a América em primeiro, revertendo um processo onde ele não se via contemplado. A nova abordagem proposta pelo Trump é, nesse sentido, extremamente radical. Um corte básico dos impostos, ele corta em 25% todos os impostos federais, ele não quer saber quais são, é 25% todos os impostos federais, tá? Corte das limitações ambientais, ele praticamente acaba com a Secretaria Nacional de Meio Ambiente, equivalente ao Ministério, né? Nos Estados Unidos, os ministérios se chamam secretaria, né? Ele acaba. Até o órgão que mede a poluição do ar, ele extinguiu, né? A piada deles é que o operário americano vai ter emprego, mas vai morrer de efizema, né? Ele acaba com tudo e transfere todos os recursos para a Secretaria de Defesa, para o orçamento militar, né? Ampliação da parceria Estado-empresa privada, um programa de US$ 1 trilhão para renovação, principalmente, da área de transportes, portos, estradas, ferrovias e aeroportos. Claro, construção civil é a cadeia longa, geradora de emprego, né? É onde o emprego aparece de forma mais rápida nesse sentido. E a resposta que ele queria dar de imediato é isso, geração de emprego. E conseguiu. Os Estados Unidos agora está puxando e está empregando largamente. E não é um emprego precário de cupom do Obama, tá? As eleições vêm agora. E ele queria, já nessas eleições de meio de mandato, que renova a Câmara, né, ele queria já apresentar dados de trabalho substantivos, né, nesse sentido. Grandes investimentos militares, claro, né, recuo, né, na defesa dos aliados. Já no primeiro encontro com a Angela Merkel, ele torna isso muito claro. Ele diz, olha só, a gente tem um déficit comercial enorme com a Alemanha. A Alemanha vende muito mais para a gente do que a gente para a Alemanha. Em compensação, a gente paga toda a defesa da Alemanha. Isso não interessa a gente. É como se a gente pagasse o aluguel, a conta de luz e a segurança da empresa concorrente da gente. Não vamos fazer mais isso. Isso não tem sentido, não tem lógica. O operário alemão vive muito melhor do que o operário americano. E a gente paga a defesa da Alemanha? Foi horrível o diálogo dele com a Angela Merkel, né? E ele disse, não vamos fazer. A Alemanha tem que gastar 2% do seu orçamento em armas. Depois ele passou para 4%. Uma pergunta. Quem venderia as armas para a Alemanha? Depois ele descobriu outra coisa. A Alemanha usa gás da Rússia? Como assim? Quer dizer, a gente paga a defesa da Alemanha contra os russos e ela compra todo o aquecimento dela na Rússia? Não, não dá. Então ela economiza dinheiro para pagar os russos. De quem a gente defende a Alemanha? Isso, olha, ou vocês passam a fechar o pipeline com a Rússia e comprar gás liquefeito da gente, ou a gente vai retirar as tropas. É simples assim. Não tem sentido eu pagar a guarda de segurança da empresa que concorre comigo. Ele, obviamente, falou isso de forma muito grosseira para Angela Merkel. Mas tem uma profunda lógica, gente. E para o americano médio, funciona muito bem. Vocês têm que colocar na cabeça que os Estados Unidos não lê o New York Times, nem assiste a CNN e muito menos a Globo News. Quer dizer, não adianta ficar torcendo contra o Trump, né, conforme os intelectuais, né, principalmente intelectual progressista de esquerda faz, né? Não adianta ser contra o Trump, né? Ele é, como uma pessoa humana, odioso,
Ok, tá. Mas a fala dele funciona para o público americano. Ele está falando para o americano, ele não está falando para a gente. O que ele está falando é para o americano, e para o americano médio isso funciona. Por que ele vai pagar a segurança da Alemanha para a Alemanha pagar o gás dos russos? E o operário alemão viver melhor do que o operário americano? É lógico. Ontem, o Juncker, o chefe da Comissão Europeia, foi aos Estados Unidos para negociar lá com ele um acordo mínimo, porque ele taxou o aço, taxou o alumínio e disse: agora eu vou taxar os automóveis. O automóvel americano, para entrar na União Europeia, paga 25% de tarifa. O automóvel europeu, para entrar nos Estados Unidos, paga 5%. Ele disse: não dá. Quais são os automóveis que mais entram nos Estados Unidos? Alemães. Alemães. Né? Mais da metade da produção alemã é para os Estados Unidos. Ele disse: eu vou taxar. Não tem a menor dúvida. Inclusive automóveis de luxo. Né? Eu vou taxar. Aí o Juncker correu lá e disse: não, não vou fazer. Ele disse assim: então tá, eu não taxo, mas vocês vão fazer o quê? Vão comprar o equivalente ao déficit em soja e gás. Se vocês prometerem isso, eu não vou taxar. O Juncker assinou. Aqui tem um pé de página que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. A Fiesp e vários jornais econômicos brasileiros estão dizendo que nós vamos levar vantagem na briga comercial do Trump com a China e com a União Europeia. Isso é de um otimismo hilário. Não vamos, não vamos, até porque a gente não está se movimentando para acontecer isso. Quer dizer, veja só, nessa briga toda, o que a União Europeia fez? Assinou um acordo preferencial para comprar a soja dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, a ideia de que a gente ia sair correndo e colocar a nossa soja, não sei o quê, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Eles vão se acordar e vão fazer uma série de acordos para resolver a questão, e a gente não vai entrar nessa fenda, nessa brecha com tanta facilidade. Principalmente se a gente não tiver uma diplomacia muito ativa, o que não é o caso. Então, ter cuidado e não achar que vai cair coisas do céu. Não chove nada do céu a não ser água. Né? Então, tem que ter cuidado, porque as coisas não são com tanta facilidade assim. Né? Cada vez mais se valoriza essa política ativa, uma política econômica ativa, né? E que, sem dúvida nenhuma, essas formas, né, agressivas visam fundamentalmente o isolamento da China. Esse isolamento da China é muito claro para o Trump. Né? Ele percebe, né, que a China é o grande adversário estratégico dos Estados Unidos. E isso também fica evidente no trato dele com a Rússia. Ele agrada o Putin, etc. Bom, isso você tem que ter um nível de racionalidade. Você não pode também sair chutando todas as canelas ao mesmo tempo. Né? Ele entende que a Rússia é um país que chegou ao seu teto. Embora seja um país grande, seja um país poderoso, tem arsenal nuclear, a Rússia chegou aonde que ela pode chegar, né? Principalmente depois da dissolução da União Soviética. Mas a China não. A China está muito longe do seu teto. A China continuará crescendo e vai crescer mais. Ou seja, o grande adversário não é a Rússia, é a China. É a China. E a China numa região estratégica para os Estados Unidos, o Pacífico. Lá onde está o Canal do Panamá, onde ele está construindo o segundo Canal do Panamá, onde estão as áreas fundamentais e as grandes economias do mundo. Então, o grande adversário são os chineses. E é onde que ele está tentando, o máximo possível, né, limitar e controlar as questões fundamentais de crescimento econômico. E, para isso, se ele tem que contentar os russos e tirar os russos do cenário, inclusive separar os russos dos chineses, isso é um bom negócio.
em vez de jogar os russos no colo dos chineses. Tá? Esse não tem nada de irracional, nem tem nada de um casinho especial do Putin com Trump, e simplesmente uma escolha de quem vai ser o inimigo principal. É simples. Particularmente, a escolha do Irã e o ataque ao Irã e a tentativa de desmontar a indústria petrolífera do Irã é fundamental, principalmente porque os Estados Unidos é um grande produtor de gás nesse momento, e o Irã é um concorrente. Não é que os Estados Unidos queira a produção do Irã. Os Estados Unidos está nadando em petróleo e gás nesse momento, principalmente por causa da indústria do fracking e do xisto. Né? Ele quer tirar, é um concorrente. E, por acaso, esse concorrente é um grande fornecedor para a China. Então, se ele puder prejudicar a China, retirando o abastecimento da China, criando uma condição difícil para o abastecimento da expansão econômica chinesa, isso são dois ganhos em um só. Retirar um concorrente do mercado e prejudicar claramente o abastecimento chinês. Isso vale a pena ser feito. E isso pode ser feito. Aqui a gente tem um elemento fundamental da crise. A política dele leva ao encarecimento do dólar, barateamento dos produtos americanos. Né? Por quê? Porque ele cortou impostos. Né? Ele cortou, quer dizer, você pega um produto europeu que tem cuidado com o meio ambiente, tem estado do bem-estar social, tem um monte de coisa, ele fez o que fez nos Estados Unidos. Produto é um dumping social que ele está fazendo. Né? Concorrência puramente desleal. Sobretaxa os produtos chineses e os próprios europeus, declarou os países emergentes, inclusive o Brasil, como país desenvolvido, portanto, tirou toda e qualquer preferência, e favorecimento, claro, das indústrias americanas, já que produzam em solo americano. Todas aquelas empresas que estavam no México, etc., foram absolutamente descartadas. Todo mundo que produzir no México tem um imposto de 25%. Né? Não é aceitável produzir emprego em outro país. O emprego tem que ser produzido dentro dos Estados Unidos. Nesse sentido, é possível, aí sim, que haja uma retomada do crescimento. Mas essa retomada do crescimento pode ser seguida de um novo declínio, até porque, até agora, os investimentos não estão sendo feitos. Excetuando a Alemanha e agora os Estados Unidos e a China, a maioria dos países não estão fazendo investimentos. Né? Então, se começar o crescimento de novo, é possível que haja uma queda exatamente por falta de capacidade derivada da ausência de investimentos. Né? De qualquer forma, o que nós vemos são 3 pontos de horizonte: possibilidade de estresse financeiro, aumento do protecionismo e aumento de tensões geopolíticas. Tá? Esses estão bem claros nesse momento. Há uma clara tendência à desglobalização, diminuição das áreas de livre comércio, né? Fechamento da Transpacífico, crise do NAFTA, né? Saída do Brexit. A foto é ótima, né? O mais engraçado é a cara do Abe, né? Do Shinzo Abe, do Japão. Né? A Angela ainda está ali naquela, o que você quer, não sei o quê, mas o Abe já desistiu, né? O Abe já está assim daquela... desistiu. Atrás do Trump está o John Bolton, né, aquele de bigode branco. Ele é o ideólogo do Trump. John Bolton é o chefe dos conservadores americanos, é o pensador da ideologia conservadora, extremamente agressivo, é o John Bolton. É ele que pensa todas as coisas,
né, do Trump. Opa! Não, claro que não. Elas funcionam nesse momento para aquilo que o Trump quer, mas que elas são uma forma de gestão adequada, né? Não são, claro que não são. Você não pode funcionar dando canelada e chutes nesse sentido, né? Mas é a forma que ele resolveu que vai fazer com que funcione. E conforme esses países estão aceitando isso e estão fazendo, quer dizer, o acordo assinado pela Europa ontem foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Eles aceitarem comprar a soja e o gás americano foi uma rendição. Foi uma rendição, né? Isso é muito ruim, né? E cada vez que eles aceitam, aí ele chuta mais, né? Mas ele é uma coisa de quanto tempo? Indeterminado. Eles não datam? Não datam. Sem dúvida. Tem, e ele está buscando esses mercados. Ele buscou a Europa, quer dizer. Tá fazendo isso, quer dizer, isso funciona. Isso funciona. E ele está fazendo isso não porque ele esteja oferecendo um bom preço ou uma coisa. Ele está fazendo isso na imposição. É imposição e pronto, né? Isso funciona claramente como poder, né? É poder. Não, a parcela brasileira no comércio externo é muito pequena. O ideal seria ampliar isso. Quer dizer, um movimento protecionista é ruim para o Brasil, é muito ruim. Quer dizer, a gente tem que contar com o mercado interno, que é muito bom, é bom que o mercado interno seja incrementado, mas a gente tem que ampliar a parcela. Num mundo de guerra tarifária e de protecionismo, é um desastre para o Brasil. Não necessariamente. Não necessariamente. Quer dizer, o fato da gente não conseguir exportar não quer dizer que a gente não consegue importar, que a gente não importe. Ao contrário, quer dizer, é possível que outros países se tornem mais agressivos na colocação dos seus produtos. Né? Pode ser até que a gente acabe fazendo isso. Né? Ele acaba, em termos internacionais, criando essa situação de rivalidades, uma revisão das relações na OTAN, aliança extrema com Israel e rompimento com o Irã, e o acordo com a Coreia, né, e ênfase no Pacífico. O caso da Coreia é particularmente muito interessante na política do Trump, porque mostra que quem age como política de poder pode ser beneficiado. Tá? Quer dizer, quem mostrou que tinha mísseis e construiu com grande esforço, inclusive para o povo, né, uma arma nuclear, acabou sendo atendido pelo Trump. Né? Quer dizer, mostra que ele entende como política, acima de tudo, política de poder. Né? Isso torna as relações internacionais muito tensas nesse sentido. Né? Há uma política internacional de petróleo cada vez mais dura. Né? Isso a gente tem que entender. Quer dizer, os Estados Unidos tornaram-se um grande produtor de energia fóssil.
E ele persegue agora esse seu objetivo. Né? Não é que os Estados Unidos têm interesse nos países produtores de petróleo para ficar com o petróleo deles. Ele tem interesse de obrigar esses países a fazer uma política onde que ele possa colocar a sua produção. A produção de petróleo dos Estados Unidos ela é financiada por setores financeiros muito importantes que precisam, né, dessa exportação, de colocar esse petróleo e esse gás. E ele, então, quer, o máximo possível, fazer com que isso funcione. Nesse momento, por exemplo, quebrar o Irã e quebrar a Venezuela, o que não parece nem um pouquinho difícil na atual situação, né, representa um ganho fundamental para os Estados Unidos, porque representa tirar dois grandes produtores do mercado e valorizar imensamente essa produção americana. Então, o que ele está oferecendo à Europa e à China são compensações. Eu posso diminuir a guerra comercial, eu posso tirar tarifas se você comprar gás liquefeito. Mas é uma coisa que é totalmente fora da lógica. Quer dizer, a Europa é abastecida por pipelines, por tubulações vindas da Rússia direto. E a China tem imensos pipelines que vêm direto da Sibéria até Xangai. Quer dizer, como que ela vai abandonar um projeto desse tipo, já funcionando, para criar instalações portuárias para receber navios vindos dos Estados Unidos, que torna um preço muito mais caro e pouco rentável nesse sentido. Mas é isso que ele insiste que a China tem que fazer para não ser taxada, porque isso representaria, né, um ganho para os Estados Unidos e um novo equilíbrio para o balanço de pagamentos. Né? Isso é quase que impor um tributo à China e à Europa. É na prática o que ele quer fazer. Para tornar isso quase que imperativo, ele tem que tirar o Irã e a Venezuela do mercado. Ele está muito interessado em fazê-lo. A Venezuela está quase que fácil de conseguir. Agora, o Irã, muito possivelmente, ele vai ter que fazer uma guerra para conseguir isso. Né? O que parece para ele também não é muito... É isso aí. Está vendo? Esses dutos já estão todos praticamente em funcionamento. Bom, a China, aí volta aquele ponto que você colocou lá ainda há pouco, a China atingiu um novo normal, né? Quer dizer, ela passou dos 10, 11% de crescimento para 6,5% de crescimento. Isso é um novo normal dela. Né? Não é que ela tenha exatamente caído. Isso é um patamar. É muito difícil um país se manter tanto tempo crescendo a 10% ao ano. Isso cria uma tensão, um desequilíbrio interno que é muito difícil ser mantido. Esse vai ser o novo normal. Ela vai ficar nisso talvez os próximos 10 anos. Né? E daí em diante, daí 10, 12 anos, ela passa para 4,5%, então ela estabiliza em 4,5%, e isso seria o suficiente para a China. Ela estava com isso calculado, feito quando a crise e essa política do Trump surgiu. E isso modifica a situação para a China. Ela é preciso repensar essas condições. Né? As duas primeiras gerações foram centradas no crescimento econômico puro e simples, era arrancada, o crescimento da China. A terceira geração procurou começar a correção dos problemas surgidos com o crescimento. Cidade inchada, né? Problema de moradia, alimentação, transporte, a energia elétrica que não chegava ao campo, né? A correção do processo do crescimento econômico. E a quarta geração, com Xi Jinping, né, era a consolidação de todos esses ganhos, principalmente a segurança alimentar e a segurança energética dentro da China, a eletrificação geral e a melhoria da condição alimentar. Né? Eram os objetivos aprovados pelo Congresso do Partido Comunista na China. Quando chega esse impacto, né, da política do Trump nesse sentido. Isso implica em reformular esses processos, porque se a China não está conseguindo, né, ou vai ser ameaçada no seu comércio interno, vai ter perdas da ordem de 50 bilhões de dólares no seu comércio externo, isso altera o projeto.
Ela tem que repensar isso. Por outro lado, os Estados Unidos faz uma pressão enorme do ponto de vista militar sobre a China, né? Altera isso e coloca lá forças-tarefas navais, navios, começa a pressionar a China e desenvolve uma nova tecnologia militar que é colocada na Coreia do Sul com projeções dentro do território da China. A China se viu obrigada a transferir grande parte de recursos para o desenvolvimento e ampliação das suas forças militares. Isso é um desafio enorme para a China, que a China não estava disponível nesse momento para fazê-lo. Ela tem recursos, tem muitos recursos, mas ela tinha pensado que isso era um momento de fazer uma grande distribuição social. Era ampliar e satisfazer largamente sua população. E ela se vê forçada pelos Estados Unidos a fazer investimentos em áreas que ela não queria, nesse momento, fazer, principalmente em armamentos. E ela tem muito claro na cabeça qual foi o destino da União Soviética, obrigada pelos Estados Unidos a gastar muito dinheiro em armas na corrida armamentista, né? Isso preocupa a China, e a China se sente muito coagida pelos Estados Unidos nesse processo, né? E, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos não estão fazendo isso inocentemente, né? O exemplo da União Soviética está muito claro na cabeça dos americanos. Forçar a China, né, no seu abastecimento energético, forçar a China, né, no seu suporte econômico, diminuir seu comércio e, ao mesmo tempo, forçá-la a aumentar seus gastos militares, não é nada ingênuo, né? É uma política real de enfrentamento para quem passou a considerar a China um adversário estratégico nesse sentido. A China desenvolve, né, uma grande geopolítica, a nova Rota da Seda, né, One Road, One Belt, né, exatamente, né, para tentar evitar esse cerco, para tentar evitar que ela fique presa nisso. Ela cria novas vias de abastecimento, né, mas até que ponto isso vai ser possível, né, é complicado, né? Nesse momento, o que aparece é verdadeiramente essa situação de cerco ou de controle que os Estados Unidos querem impor à China, pensando a China como esse adversário fundamental no século XXI. Tá? O que nós vemos é um mundo multipolar, um mundo com vários centros de poder, mas, sem dúvida nenhuma, ainda com os Estados Unidos desenvolvendo um papel de grande potência e capaz de ditar, né, a política mundial com muita força. Né? Se isso, essa tendência, né, dos Estados Unidos ser a grande potência que dita, né, o ritmo, né, mundial e que assume uma postura de desglobalização, tendo sido ele a potência que trouxe a globalização. E, ao contrário, a China se colocando na posição de uma potência da ordem, puxando, ao contrário, a ideia de globalização, né? Se isso vai se manter, depende de vários fatores, inclusive do sucesso mais imediato do Trump, a capacidade dele ganhar as eleições e manter esse ritmo nos próximos anos. Esse é o grande desafio que está aí para a gente ver. Obrigado, gente.